Bom, creio que Deus tem algo para a tua vida hoje. Creio que não é por acaso que você está aqui. Então fala para a pessoa que está do seu lado, fala, não é por acaso que você está aqui. Quase eu tropecei de novo. E que bom ter você aqui. Fala agora assim para a pessoa. Agora se é uma pessoa mais próxima assim, de você, dá uma chacoalhada nela assim. Fala, você não vai dormir hoje não, hein? Amém? O tema da palavra de hoje é obedecer é construir. Vamos falar sobre obedecer, porque obedecer é construir. Quem já escutou isso em algum lugar? É a primeira vez, né? E eu quero que você grave essa palavra na tua cabeça. Grave esse tema na tua cabeça. Obedecer é construir. Grave isso como uma chave na sua vida. Porque Deus quer levar você a altos níveis, aos sonhos dEle, aos projetos dEle. E tudo aquilo que Ele tem para você é muito melhor do que aquilo que você imaginou, do que aquilo que você sonhou e do que aquilo que você planejou para a tua vida. É muito melhor. Você precisa crer nisso. Quem aqui já fez um plano, falou, vai dar certo desse jeito, é assim que eu quero fazer, e assim vai funcionar, e do jeito que você planejou saiu tudo diferente. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas quando eu entendi uma chave, que quando eu começo a escutar a voz de Deus e a obedecer, eu começo a construir algo. E algo começa a acontecer. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Ou abra o teu sabre de luz. Vamos ler a palavra. Mateus 7, versículo 24. E diz assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram-nos, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram-nos, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os fariseus, os escribas. Amém, gente? Então, Jesus, ele começa a explicar algumas coisas, e ele começa a lançar ali uma parábola. E o que ele diz é, que aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, e obedecem, e praticam a palavra de Deus, essas pessoas são como uma casa firme, uma casa que é fundamentada na rocha, uma casa que tem fundamento, uma casa que não vai cair tão facilmente. Então quando Deus te fala algo, você fala, bom, Deus me falou isso. Você precisa digerir aquilo e praticar aquilo. Porque não adianta de nada Deus falar, e entra por um ouvido e sai pelo outro, e você sai daqui, tudo continua do mesmo jeito, a tua vida continua toda desgovernada, toda bagunçada, porque você decidiu não obedecer a Deus. E eu entendo que, quando a palavra diz que nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, a palavra está falando sobre um lugar de segurança. Ou seja, obedecer a Deus
é se colocar em um lugar de segurança. Ah, mas é difícil obedecer a Deus. Mas é complicado obedecer a Deus. Mas eu não dou conta não de obedecer a Deus. Muitas vezes nós temos dificuldades em obedecer a Deus, porque nós somos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, das nossas próprias cobiças. E quando Jesus ele veio sobre a terra, quando Jesus ele se entregou por você, foi para te tirar da escravidão. E quando ele se entregou por mim, foi para me tirar da escravidão. Ah, então é difícil? Desde que você aceite a Jesus, as coisas começam a melhorar. Quando você começa a deixar Jesus entrar e governar a sua vida, e começa a deixar Ele assumir o controle da sua vida, as coisas começam a melhorar. Então Jesus estava dizendo, cuidado, estou dando um trabalho para o pessoal da câmera ali, gente, eu movimento bastante. E aí, gente, quem que está em casa aí, Deus abençoe você, aleluias. Jesus, Ele está dizendo, construa tua casa sobre a rocha. Ou seja, ouça a palavra e pratique a palavra. Ouça aquilo que Deus está dizendo, leia a Bíblia e coloque em prática. E dessa forma, a tua vida começa a ter uma segurança diferente daquela com que você estava acostumada. Por quê? Porque a vida com Deus é muito doida. A vida com Jesus é um negócio muito doido. Ele nos chama para um lugar de segurança, mas para que a gente viva pela fé. Entende? E viver pela fé parece que dá medo, não é verdade? Falar assim, Yasmin, você vai viver pela fé agora, Yasmin. Yasmin, não vou viver não, tá doido? Porque viver pela fé dá medo. Israel, você vai precisar viver pela fé. Mítico, não sei onde você está, Mítico, é um Mítico lá no fundo, gente. Deus é mais. E então, Ele nos chama para um lugar de segurança, mas para um lugar onde nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé muitas vezes dá medo, porque viver pela fé é nós sairmos da nossa zona de conforto e entrarmos na zona de segurança do reino de Deus. E muitas vezes nós confiamos mais em nós do que em Deus. Muitas vezes você confia mais em você do que em Deus. E porque você confia mais em você do que em Deus, é muito mais difícil abandonar aquilo que você considera conforto e segurança e começar a viver na presença de Deus, e começar a fazer a vontade de Deus. Mas quando nós entendemos que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós temos dificuldades, que nós temos defeitos, que nós muitas vezes não sabemos como tomar uma decisão, não sabemos como resolver uma situação, mas Jesus Ele tem resposta para tudo. Então nós entendemos que, apesar de nós estarmos acostumados com a nossa própria zona de conforto, é em Deus que nós temos um conforto de fato. E é em Deus que nós encontramos a real segurança. Quem está entendendo? Amém? E a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o que nós entendemos aí, gente? A palavra fala que sem fé é impossível você agradar a Deus. Porque primeiro a gente precisa ter fé para entender que Ele existe. E sem fé é impossível agradar a Deus. E quantas vezes nós levamos a nossa vida sem fé, sem confiança em Deus, sem acreditar que Ele está no controle? Quantas vezes nós andamos em um caminho desagradando a Deus, com as nossas atitudes, com as nossas decisões? Então a pessoa, ela começa a tomar uma decisão, e essa decisão da vida dela é uma decisão que só vai causar destruição para ela.
Então ela quer adiantar algo, como Israel falou, né? Geração fast food, geração Burger King, geração McDonald's, agora vocês vão ficar com fome. E geração tudo que tem de comer, que é rápido. E então nós somos essa geração que quer as coisas rápidas, que quer com que as coisas aconteçam num passe de mágica, que tudo aconteça de uma forma muito acelerada. E então nós acabamos pulando alguns processos. Só que é necessário viver os processos que Deus tem para nós. Todo processo, toda luta, toda dificuldade que você passar, vai te proporcionar crescimento. Ah, tá difícil, mas continua, permaneça, porque você vai crescer. Ah, mas tá dando muito trabalho isso. Mas trabalha, continua, crie consistência, porque você vai crescer com isso. Quando nós aprendemos a persistir e a lutar por algo, nós crescemos. Por que hoje os casamentos acabam muito rápido? Muitas pessoas casam, né? Tem muita gente que quer casar. Eu logo vou casar. Né, Lu? Aí ela falou que é, gente, já aceitou. Ah, bem. Logo não, gente. Muitos casamentos, as pessoas, elas entram em relacionamento, e elas se apaixonam por aquilo, por aquela pessoa, se casam, depois lá dura um ano e meio, quando não dura alguns meses. Sabe por quê? Porque muitas vezes faltou consultar a Deus antes de entrar em um relacionamento. E muitas vezes faltou trazer aquele relacionamento para o centro da vontade de Deus. Tudo que Deus coloca em suas mãos, você precisa colocar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos colocar todas as coisas no centro da vontade de Deus. Nós precisamos, se Deus coloca algo em tuas mãos, coloque no centro da vontade dEle. Os casamentos estão se destruindo, as pessoas estão brigando, as famílias estão se desentendendo, porque as pessoas deixam de colocar as coisas nas mãos de Deus, querem pular todos os processos possíveis, e tudo começa a se embaraçar, tudo começa a bagunçar. Aí tem gente que começou a namorar, some da igreja, né? Vira turista, aparece de vez em nunca e olhe lá. Fala, pô, cadê você, cara? Não vai aparecer. E por que eu estou falando isso? Porque você precisa ter as suas convicções em Deus. Sabe, quando você entrar em um relacionamento, ou você que já está em um relacionamento, primeiro se firme nas suas convicções em Deus, naquilo que Deus tem para você. E traga a pessoa que está com você para esse propósito. Para aquilo que Deus colocou em sua vida. Andem juntos, caminhem juntos, andem na mesma visão, na presença de Deus, que é o melhor lugar. Mas tudo se desfaz tão fácil hoje, porque as pessoas pulam processos, elas não buscam convicções em Deus, elas não oram, não falam com Deus, e elas não sabem quem elas são em Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem. Eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei o que Ele quer da minha vida. Quando eu não sabia, eu comecei a perguntar. Eu lembro que há um bom tempo atrás, uma vez eu perguntei, falei, Deus, eu quero saber qual que é o meu chamado, propósito e tal. No mesmo dia, Deus usou uma pessoa lá para falar comigo. Um cabeleireiro. Que eu nunca tinha ido lá no salão dele, fui só uma vez, foi só para receber a palavra mesmo. Cheguei lá, ele falou, vai ser isso, Deus está falando aqui, até arrepiei. Falei, ô louco. Perguntei agora de manhã, Deus está falando à tarde. E então pergunta para Deus, busca convicções em Deus, fala com Ele. Ora. E se firma na rocha. Como? Praticando a palavra de Deus. Mas eu não conheço muito da palavra de Deus, busca conhecer. Começa a ler a Bíblia. Vem mais na igreja, aparece mais. Não some não.
é necessário com que nós venhamos a construir a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. E para construir a nossa casa sobre a rocha, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Em Salmos 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus está te chamando para permanecer. Chega, sabe? De uma geração que não permanece, de uma geração que não consegue ter constância em Deus. Deus está te chamando para ter constância, para permanecer, para se manter na presença dEle. Que você seja uma pessoa firmada na rocha, que nada vai te abalar, circunstâncias não vão te abalar, situações não vão te abalar, problemas emocionais não vão te abalar, porque você tem Jesus, que é a tua segurança, que é a tua fortaleza, que te fortalece. A palavra fala, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ou seja, eu sou fraco, eu sou muito fraco, mas o poder de Deus me fortalece. O poder de Deus te fortalece. O poder de Deus é o que nos fortalece, apesar das nossas fraquezas. E é muito importante você buscar ser fortalecido em Jesus. É muito importante. É muito importante nós buscarmos essa zona de segurança em Deus, e não em nós mesmos, e não em pessoas, mas em Deus, em Jesus. Ele é quem nos guarda. Ah, mas está muito difícil, Samuel. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Ah, mas esse problema é muito grande. Entrega esse problema no altar. Coloca nas mãos de Deus. Ah, mas eu estou sofrendo, porque eu queria isso, dessa forma. Deixa Jesus colocar as mãos nessa situação. Deixa Ele fazer algo na sua vida. Deixa Ele tocar no teu coração, ministrar algo em você. Muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus, porque nós não abrimos nosso coração para Ele entrar. Abra o teu coração para Jesus. Mas eu não sei ter fé, Samuel. Como que eu faço para ter fé? Você precisa exercitar a sua fé. A fé, ela precisa ser praticada. Você precisa desenvolver a sua fé. Conforme você vai praticando, conforme você vai confiando em Deus, conforme você vai segurando nas mãos de Deus, deixando Ele fazer, e acreditando que as coisas vão acontecer, então a sua fé começa a ser fortalecida, começa a ser renovada, e a sua fé começa a crescer cada vez mais. Você precisa praticar a sua fé. Nós precisamos praticar a nossa fé. Desenvolver a nossa fé. É desenvolvendo a nossa fé que nós vamos viver o melhor de Deus. É vivendo pela fé. É deixando Ele agir. Deixando Ele fazer. Sabe, tirando um pouco o peso das nossas costas. E deixando com que Jesus comece a fazer. Ah, Jesus, está muito difícil, mas eu coloco esse peso no teu altar. É você quem carrega por mim. E eu sei que as tuas decisões são melhores que as minhas. Eu sei que as tuas escolhas são melhores que as minhas. Nós precisamos ter fé. Não tem como você querer levar uma vida cristã e querer viver sem fé. Não tem como. Você precisa crer em Deus, acreditar que Ele está no controle, acreditar que Ele está fazendo. Quem aqui acredita em Deus? Quem aqui confia 100% ou quer confiar? Então chacoalha de novo a pessoa que está do seu lado aí. Tô chato hoje, né? Tô não? Falou que não tô não aqui, ó. Nós precisamos exercitar a nossa fé.
E exercitar a nossa fé, muitas vezes é como esse chacoalhão que você deu no irmão que está do seu lado. Sabe? Porque é Jesus nos chacoalhando o tempo todo, para nos tirar das nossas próprias zonas de segurança e nos levar aos projetos dele. Quando Abraão saiu da sua terra, ele saiu sem saber para onde ia. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai do meio do povo da tua família aí, sai do meio dessa gente, tu vai agora para um lugar onde eu vou te mostrar. Imagina Deus olhar para você, pensa comigo. Imagina Deus olhar para você e falar assim: é Antônio? Antônio, imagina Deus olhar para você e falar assim: Antônio, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, sai de perto da tua família, dos teus amigos, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, Deus, e aí? Que terra que é essa? Que o Senhor vai me mostrar? Então, o Senhor está mandando eu sair da minha casa e para a terra que o Senhor vai me mostrar. Quer dizer, eu estou saindo para onde eu não sei, mas eu estou saindo. Entende que para Abraão ter saído da sua terra, ele precisava ter fé? Ele precisava crer que Deus tinha um lugar preparado para ele? Apesar de todas as coisas, apesar das dúvidas, apesar de não saber aonde era esse lugar, que lugar era esse, para onde ele ia, ele estava ali crendo que Deus tinha preparado um lugar para ele. Então, quando o Senhor nos chama para viver coisas novas, nem sempre nós vamos saber o que é de fato esse algo novo, mas Ele tem algo novo para você, e você precisa entender que você vai chegar lá, nesse lugar de novidade de vida, aonde Ele preparou para a tua vida, aonde ali, os sonhos de Deus, os projetos de Deus, vão acontecer em você. E quando você chega naquele lugar, e você começa a viver algo ali, os sonhos de Deus ali, então você vai entender que Deus tem algo novo o tempo todo. Constantemente, Deus nos leva a viver coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Então, a vida do cristão é um constante processo, a vida do cristão é uma constante busca em Jesus por algo novo. Quando nós habituamos as nossas vidas, quando nós acostumamos as nossas vidas no altar de Deus, na presença de Deus, todos os dias Ele começa a separar algo novo para nós, algo que vai além, um projeto novo, um sonho novo, algo que vai ser melhor do que aquilo que você viveu ontem, e do que aquilo que você viveu no passado. Ele tem o melhor para você a cada dia. Então, exercite a sua fé. Abraão exercitou a fé dele quando ele saiu da casa dele, de perto dos parentes dele. Só foi ele ali, a família. Ele exercitou a fé dele. Nós precisamos exercitar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como nós falamos aqui. Mas aqueles que vivem com fé são inabaláveis e vão permanecer em Deus, independente das circunstâncias, das situações. Então pratique a palavra e construa a tua casa sobre a rocha. Você quer ver os projetos de Deus? Então aprenda a praticar a palavra de Deus. Mas a palavra também diz que aqueles que escutam e não praticam, aqueles que leem a palavra, aqueles que ouvem a voz de Deus, mas não praticam as ordenâncias de Deus, estes são como aqueles que constroem a casa sobre a areia. E o que a palavra está querendo dizer com isso é que sobre a areia a casa ela não tem firmeza. Os fundamentos de uma casa sobre a areia são falhos. Aquela casa ela não tem força. Então Jesus diz:
Aquele que escuta as minhas palavras e não obedece é como quem constrói uma casa sobre a areia. E vem o vento, e vem a tempestade, vem o temporal, e vem as situações. E aquela casa vai cair porque ela não tem fundamento. Você entende que quem obedece está se fundamentando em Deus, está colocando as suas raízes em Jesus. Mas quem desobedece não cria fundamento em nada que seja de fato seguro. Então, a rocha é o lugar de segurança em Deus. Mas a areia é um lugar de inconstância. E quantas pessoas nós vemos que vivem uma vida inconstante? São inconstantes. Tem pessoa que é inconstante para tudo. Um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. Um dia torce para um time, outro dia torce para o outro. Um dia gosta de uma pessoa, outro dia gosta de outra. Um dia quer virar médico, outro dia quer virar pedreiro, outro dia quer virar carpinteiro, outro dia quer virar tesoureiro. Tem pessoa que é inconstante para tudo. Muitas vezes eu fui inconstante. Talvez você já foi inconstante, talvez você é inconstante, talvez você vive uma vida de inconstância. Porque quando nós construímos a nossa casa sobre a areia, quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós não temos certeza de nada. Nós não temos convicções de quem nós somos em Deus, nós não temos segurança de que as coisas vão dar certo. Então tem pessoas que ficam pulando de galho em galho, não sabem o que é da vida. Sabe por quê? Porque não construiu a sua casa em Deus. Deus, Ele quer te tirar do lugar de inconstância. Deus, Ele quer te tirar do lugar de inconstância, desse lugar de insegurança. Mas muitas vezes nós estamos fundamentando as nossas vidas em tantas coisas, e menos em Deus. E estamos deixando Deus de lado. Estamos deixando de criar os nossos fundamentos em Deus. O vento sopra sobre aquela casa, e aquela casa cai. E quantos ventos de doutrina estão tomando essa geração? Quero que você abra a Bíblia comigo em Efésios 4, versículo 14. Vamos lá em Efésios. Efésios 4, versículo 14 em diante, diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a sua edificação em amor. Então a palavra diz que nós não devemos mais ser como meninos, ser como crianças, imaturos na fé, que são levados por qualquer vento de doutrina. E é esse vento que tem derrubado muitas vidas, que tem destruído muitos projetos. E o que é esse vento? O que são esses ventos de doutrina? Os ventos de doutrina são todas as mentiras que o diabo tem colocado no meio, tem tentado plantar no meio do povo de Deus, para te tirar da presença de Deus. São todos os projetos,
tudo aquilo que o mundo tem pregado aí fora, para tentar te conduzir, te encantar e te tirar da presença de Deus. Tem tantas coisas que o mundo tem pregado aí fora, para te desvirtuar da presença de Deus. E são esses ventos de doutrina. E tantas pessoas estão sendo levadas de um lado para o outro. E qualquer coisa que a mídia lança, qualquer coisa que a imprensa lança, tudo que sai na internet, as pessoas estão entrando na onda. E uma hora elas fazem algo, outra hora elas pensam de outra forma, e outra hora elas acham que algo é certo, outra hora acham que é errado. E nós sabemos que as nossas convicções estão em Deus. Eu tenho lido bastante algumas notícias nos últimos dias, e eu não sei quantos aqui viram, mas a comunidade LGBT, eles querem implantar o pronome neutro na linguagem portuguesa. O que é o pronome neutro? Vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Eles não se sentem representados com os pronomes masculinos e femininos. Então, por exemplo, se eu chego aqui hoje e falo, boa noite a todos e todas, estou falando com todos vocês, e agora eles querem implantar, por exemplo, um tods. Boa noite a todos, todas e tods. Sabe? E tanta gente, tantas pessoas estão apoiando isso. Imagina que bagunça que ia ser. Um tanto de palavra bagunçada no meio do nosso dialeto. Ao invés de falar ele, eles vão falar ele tá lá. Imagina. E tanta gente sendo levada por esse vento de doutrina. Tanta gente sendo levada por essa ideologia de gênero. Eu já falei aqui algumas vezes e repito. Nós precisamos amar todas as vidas, independente das falhas, independente dos erros. Nós precisamos amar as pessoas que cometem qualquer tipo de pecado. Amar é uma coisa, respeitar é uma coisa, concordar é outra. Nós não podemos concordar com aquilo que o mundo tem pregado lá fora. Nós não podemos concordar com as ideologias pregadas lá fora. E essas coisas são ventos de doutrina. E tantas pessoas estão sendo persuadidas por esses ventos de doutrina. E lá fora há uma pressão para que você aceite cada uma dessas ideias. Para que você passe a concordar com todo tipo de ideologia, com todo tipo de baderna que está sendo criada lá fora. Mas sabe por quê? O mundo, a palavra de Deus diz que o mundo já é maligno. O mundo já está sob o domínio do maligno. E as pessoas lá fora, elas não têm convicções das suas próprias identidades. Elas não sabem quem elas são. Elas estão buscando uma resposta. Só que elas estão buscando a resposta no lugar errado. Com referências erradas. Mas Jesus tem a resposta para a vida dela. Jesus tem a direção para a vida dela. E se você está aqui hoje, você precisa ser usado para lançar uma palavra sobre essas vidas lá fora. Você precisa se colocar à disposição de Deus, para que Deus te use, para que esses ventos de doutrina não te dominem, mas que você seja usado por Deus, para destruir os planos do inimigo. E por onde você passar e aonde você pisar, pessoas que estavam persuadidas por ventos de doutrina, serão libertas, serão restauradas, serão curadas, serão saradas. Entende que Deus ele está nos chamando para viver algo novo. Deus está nos chamando para construir a nossa casa sobre a rocha.
E não para ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer mentira, por qualquer ideia errada. Cada vez mais, o mundo vai tentar te convencer de que Deus não existe. Cada vez mais, o mundo vai tentar te convencer de que Jesus não é o Salvador. Cada vez mais, o mundo vai tentar te convencer de que vir à igreja é ser ultrapassado. Cada vez mais, o mundo vai tentar carimbar que aquelas pessoas que servem a Deus são atrasadas, são ignorantes, estão erradas. E se a tua vida não estiver firmada em Deus, você vai ser levada por esse vento de doutrina. Você não vai aguentar a pressão. Mas se você firmar a sua vida em Deus, se você colocar a tua vida na presença de Deus, nenhuma mentira do diabo prevalecerá contra a tua vida. Nenhuma pressão vai te derrubar. Nenhum vento, nenhum sopro do mundo vai te derrubar, porque o sopro de Deus é muito mais poderoso, é muito mais forte, e o sopro de Deus, ele é capaz de restaurar, de salvar, de curar. Firme a tua vida em Deus, crie raízes em Deus. A tendência é essa, é bíblico isso. A tendência é que cada vez mais os cristãos sejam taxados como ignorantes. Mas como pode ser ignorante quem tem como Deus o dono de toda a sabedoria e de todo o conhecimento? O nosso Deus é o dono de toda a sabedoria. O nosso Deus é o criador de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Você não é ignorante, mesmo que o mundo diga. Você não está errado por servir a Deus, mesmo que assim o mundo diga. Porque nós temos o próprio Deus, e dele foi criado todas as coisas. Ele conhece cada detalhe de tudo. Ele conhece cada particularidade que há dentro de você. Ele sabe exatamente para qual propósito Ele te fez. Ele sabe exatamente o que você vai viver na presença dEle, o que Ele te chamou para viver. Ele sabe exatamente os planos que Ele criou para você. E são planos de paz, são planos bons, são planos abençoados, são projetos incríveis. Que a tua casa não seja construída sobre areia. Que a palavra seja o teu norte. Em Salmos 27, diz assim: uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Presta atenção. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Quando eu leio esse texto, eu entendo que as pessoas têm confiado cada vez mais em estruturas humanas, em sistemas criados pelo homem. Mas nós que servimos a Deus, não podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança em sistemas criados pelos homens. Não podemos colocar a nossa confiança em estruturas humanas, mas nós precisamos necessariamente confiar em Deus. Porque toda estrutura que o homem cria, uma hora ela se desfaz. Tudo tem um prazo de validade. Tudo que o homem cria tem um prazo de validade. Esse microfone tem um prazo de validade, esse notebook tem um prazo de validade, uma hora vai para o lixão. Tudo tem um prazo de validade. Esse tênis aqui, a Lohane estava reclamando que está meio rachadinho embaixo já. Eu falei, não, tem mais um tempo ainda.
Vai durar um pouquinho mais. Tudo tem prazo de validade. Mas você precisa entender que Deus não tem prazo de validade. Que Ele permanece para sempre. E se você estiver nele, você também permanece para sempre, eternamente. Quem está entendendo? Quem quer permanecer em Deus? Então fique de pé. Fique de pé. O louvor pode subir. Deus tem algo para a tua vida. Os projetos de Deus são reais na sua vida. Só de você ter entrado aqui hoje é porque Ele te atraiu para esse lugar. O amor de Deus te atraiu para esse lugar. A presença de Deus te atraiu para esse lugar. Jesus te ama. Jesus te ama. Independente de como você entrou aqui, independente de como eu entrei aqui. Nós somos todos falhos, a verdade é essa. Nós temos fraquezas, a verdade é essa. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é forte o suficiente. Mas se nós estamos aqui, é porque Ele nos atraiu para esse lugar. É porque o amor de Deus quer nos alcançar. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, não é porque nós merecemos estar aqui hoje, não. Não é porque nós somos perfeitos, não. Se nós estamos aqui hoje é porque a misericórdia de Deus está nos alcançando. É porque o amor de Deus está nos alcançando. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor olhou para nós e quis nos resgatar. Sabe, quando eu olho para mim, eu vejo quão falho eu sou. Eu entendo quão grande é o amor de Deus. Eu entendo como Ele é poderoso. Quando eu subo nesse altar e começo a pregar e começo a trazer a palavra de Deus, eu entendo que foi totalmente Ele e não eu. Eu entendo que a palavra já estava ali e Ele só me usou como um canal. E ao mesmo tempo eu fico tão feliz e tão contente porque nada disso veio de mim, mas veio dEle. E nada do que nós falamos, nada do que nós pregamos vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Quando eu olho para mim eu falo, poxa, eu sou tão falho, eu sou tão fraco, mas Ele escolheu me usar e Ele escolheu te usar. Apesar das tuas lutas e apesar das tuas fraquezas, apesar dos teus pecados, Ele escolheu te usar. Ele escolheu te libertar dos teus pecados e escolheu te usar. E é um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio ser um canal nas mãos de Deus. É um privilégio ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele está te chamando para ser um instrumento nas mãos dEle. Ele está te chamando para construir a tua casa sobre a rocha. Ele está te chamando para construir a tua vida na presença de Deus. Se você está aqui, é porque Ele te ama. E Ele te ama muito. Jesus te ama. Jesus te ama demais. Talvez você entrou aqui e você precisava ouvir algo, mas eu creio que o que Jesus quer te dizer hoje é que Ele te ama demais. O que Jesus quer te dizer hoje é que Ele está no controle da sua vida, é que Ele está cuidando de todas as coisas, e que Ele está te chamando para viver algo novo, um projeto novo, sonhos novos. E não é pela força do teu braço, mas é pela força de Deus, é pelo poder de Deus, é pela glória de Deus.